Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal prende 5 pessoas em nova fase da Lava Jato. A investigação apura o pagamento de propina de R$200 milhões para o MDB e o PT em contratos da Odebrecht com a Petrobras. STF mantém na cadeia o ex-articulador político de Michel Temer. Gedel Vieira Lima, o irmão e a mãe se tornam réus por causa dos R$51 milhões encontrados em bancas de Salvador. Os marqueteiros João Santana e Mônica Moura reafirmam Caixa 2 na campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, nas eleições de 2012. Ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, anuncia que não vai ser candidato à presidência. No Rio, testemunha envolve vereador e miliciano no assassinato de Marielle Anderson. A vereadora do PSOL e o motorista foram mortos no dia 14 de março e até agora ninguém foi preso. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! 7 dias depois da tragédia do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, o poder público começa a pagar o auxílio moradia às vítimas do incêndio, seguido de desabamento. O pagamento do auxílio moradia feito pela CDHU, que é do governo do estado, começou a ser liberado nessa tarde para 116 famílias que moravam no prédio que desabou e que foram cadastradas pela Prefeitura de São Paulo na última semana. Outras 84 famílias que moram no entorno do desabamento também vão receber o benefício. Elas tiveram os imóveis interditados pelos bombeiros e pela Defesa Civil. O pagamento vai acontecer da seguinte maneira: R$ 1.200 na primeira parcela e outras parcelas de R$ 400 pelo período de 1 ano ou até durar a interdição. As buscas aqui no local do desabamento continuam. São 57 homens que trabalham nesta noite. É um trabalho bem lento porque nesta manhã e também durante a tarde foram encontrados ossos e fragmentos de corpo humano. São procuradas 7 pessoas aqui no local. Selma Almeida da Silva e os filhos gêmeos, Vender e Velder, de 8 anos. O casal Eva Barbosa da Silveira e Valmir Souza Santos, além de 2 homens adultos, Arthur de Paula e Francisco Lemos Dantas. Este último foi colocado na lista pelos bombeiros hoje após a família dar queixa do seu desaparecimento à polícia. E em depoimento prestado ontem ao Ministério Público de São Paulo, o engenheiro Silvio Vuotto, que vistoriou o edifício Wilton Paes de Almeida no fim de janeiro do ano passado, afirmou que a construção só não foi interditada de imediato porque se tratava de uma invasão. Na noite desta terça-feira, o Ministério Público Estadual enviou uma recomendação para que a vistoria nos prédios deva acontecer nas habitações e não somente nas áreas comuns, como aconteceu no caso do edifício que desabou na semana passada. Além disso, para evitar desencontros de informações, o Ministério Público recomenda que os relatórios técnicos devem ser enviados a todos os órgãos competentes para que casos de desapropriações por questões de segurança sejam tratados com rapidez. 5 cães farejadores do Corpo de Bombeiros ganharam destaque na busca pelas vítimas do prédio que caiu no centro de São Paulo. E uma cadela vira-lata, companheira de um morador de rua, deu alerta para que moradores se salvassem de outro incêndio em São Paulo. O dia foi de preguiça para essa vira-lata de pouco mais de 3 anos. Mas tudo bem, vai, porque a madrugada foi agitada. O incêndio no apartamento do 5º andar deste prédio na Avenida Paulista só não foi pior graças aos latidos da Duquesa. E ela ainda tomou bronca por causa do barulho. Ela começou a latir demais, né? Aí eu peguei, ia saindo pra fora pra ralhar com ela, pra ficar bravo. Aí eu peguei e olhei, falei, cara, tá dando fogo. E só tem uma pessoa que eu sei o nome ali no prédio, a dona Mirna. Eu na hora comecei a gritar ao fogo, ao fogo. Primeiro foi a GCM, depois a PM. Depois a PM. Algum tempinho depois, daí veio os bombeiros. Um amor desse tamanho também existe dentro do posto dos bombeiros no Ipiranga, entre o Clóvis e a Hope. O sargento é o adestrador da Pastor Belga há mais de 1 ano, desde que ela tinha 7 meses. A gente que já gosta de cão, né? Já sente aquele amor, não dá para explicar. E aí você tendo um cão que trabalha com você numa função de localizar vítimas, sofrendo junto com você, passando os mesmos riscos,
poxa, esse amor acho que triplica. Aqui estão os 5 cães farejadores que estão ajudando bastante os bombeiros, principalmente nesta última semana. 3 adultos e 2 filhotes. Todos estão atuando nas buscas do desabamento do prédio do Largo do Paissandu, no centro. E a ação desses focinhos foi essencial para localizar corpos de algumas vítimas. Até o momento, 7 pessoas permanecem desaparecidas. Hoje de manhã, novas localizações. Encontraram-se partes de ossos que, a olho nu, fica impossível identificar se era de um adulto ou de uma criança, se é apenas de uma pessoa, se são de 2, 3 pessoas. Não obtivemos sucesso na data de hoje, porque o faro dos nossos cães ele estava comprometido por conta de um vazamento de gás natural na região. Reportagem publicada agora à noite pelo jornal O Globo afirma que uma testemunha procurou a Polícia Federal para denunciar a participação de um vereador e de um miliciano que está preso no assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Segundo o jornal O Globo, um homem que trabalhou para uma das milícias mais perigosas do Rio procurou a polícia para pedir proteção e revelar que o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, é um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, na noite de 14 de março. De acordo com a reportagem, a testemunha disse que presenciou 4 conversas entre Marcelo Siciliano e o miliciano Orlando de Oliveira Araújo, o Orlando de Curicica. Nelas, eles debatiam a situação de Marielle, que estava atrapalhando os negócios da milícia e do parlamentar em comunidades da zona oeste do Rio. Em uma das conversas, o vereador dizia que tem que ver a situação da Marielle logo, mencionando o deputado estadual Marcelo Freixo. No depoimento à polícia, a testemunha afirmou ainda que a ordem para matar Marielle Franco partiu de dentro do presídio de Bangu 9, onde está preso atualmente Orlando de Curicica. O depoimento aponta um homem identificado como Tiago Macaco como o encarregado de levantar os hábitos da vereadora antes do crime. A testemunha atribuiu o assassinato recente de Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 anos, o Alexandre Cabeça, como queima de arquivo. O corpo dele foi encontrado por policiais militares dentro de um carro no último dia 8 de abril, 25 dias depois do assassinato de Marielle. Ele era colaborador do vereador Marcelo Siciliano. O assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes completou hoje 55 dias, mas até agora ninguém foi preso pelo crime. Procurado pela reportagem do jornal O Globo, o vereador Marcelo Siciliano, do PHS, negou qualquer participação no crime. Polícia Federal prendeu 5 pessoas em mais uma fase da Lava Jato. Desta vez, a polícia investiga uma propina de 200 milhões de reais para o MDB e o PT em contratos da Odebrecht com a Petrobras. De acordo com o delator da empreiteira, a vantagem indevida investigada hoje teria sido discutida pelo presidente Temer. 23 mandados judiciais foram expedidos nesta nova fase da operação. 17 de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 2 de prisão temporária, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Os alvos da prisão preventiva foram Aloysio Teles e Ulisses Sobral, ex-executivos da área internacional da Petrobras, e Rodrigo Pinaldi, contratado pela estatal para auxiliar num processo de licitação. Os 3 já foram condenados em primeira e segunda instância pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro por fraude à licitação. Já os operadores Sérgio Bocaletti e Ângelo Lauria, que se identificava como intermediário do MDB, tiveram a prisão temporária decretada. Dos mandados de prisão, o único que não pôde ser cumprido foi o do operador Mário Miranda, que está no exterior. Segundo o Ministério Público Federal, a propina foi paga entre 2010 e 2012, no valor de 56 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a 200 milhões de reais. O pagamento teria sido feito ao MDB, PT e ex-funcionários da Petrobras, por meio de fraude em contratos e contas no exterior. O juiz Sérgio Moro ordenou o bloqueio de 90 milhões de reais das contas dos investigados nesta fase da operação.
As vantagens indevidas estão relacionadas a um contrato fraudulento de mais de 825 milhões de dólares entre a Odebrecht e a Petrobras, e foi mencionado pelo delator da empreiteira. Márcio Faria, ex-executivo do grupo, diz ter negociado com Temer, Henrique Alves e Eduardo Cunha, todos do MDB. Aos investigadores, o delator contou que se reuniu com o então candidato a vice-presidente no escritório de Temer em São Paulo, em julho de 2010. Ficou claro, ficou evidente que essa contribuição era propina, era vantagem indevida. Totalmente vantagem indevida, doutor, porque era um percentual em cima de um contrato. Segundo o Ministério Público Federal, o foco da investigação de hoje foi apenas a primeira camada de pagamentos. A nossa atuação aqui se dá para investigar todos aqueles que estão sob o nosso alcance de atribuição e de competência. Isso quer dizer que os demais não serão responsabilizados? Não, muito pelo contrário. A ideia é que nenhum dos agentes, seja ele qual for, seja qual cargo ele detiver, se ele praticou um ilícito, ele deve ser investigado e assim o será pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela Receita Federal, por todos os órgãos persecutórios. O Palácio do Planalto disse por meio de nota que essa é mais uma tentativa inaceitável de atacar a honra do presidente Temer com fatos inexistentes. O MDB afirmou que desconhece os detalhes da operação, mas que reitera a necessidade da investigação. O PT disse que, mais uma vez, a Lava Jato lança acusações irresponsáveis e sem provas contra o partido. A Odebrecht afirmou que está colaborando com a Justiça. Eduardo Cunha e Henrique Alves negaram as acusações. Os outros citados não quiseram se manifestar. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, quer entrevistar o ex-presidente Lula sobre a Constituinte de 1988. Ele está gravando pessoalmente depoimentos para um projeto do Instituto Brasiliense de Direito e da FGV sobre os 30 anos da Constituição. No último domingo, Gilmar Mendes esteve com o presidente Michel Temer. Caso não seja possível falar com Lula na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, onde ele está preso, o ministro pedirá que ele seja ouvido por outra pessoa. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A defesa do Lula já pediu frigobar na cela, pediu e conseguiu assistência espiritual por Leonardo Boff, um irmão leigo que foi afastado, que teve rebaixada a sua condição de sacerdote pela igreja, e conseguiu, né? Conseguiu também assistência médica do Alexandre Padilha, o que é uma farsa, porque o Alexandre Padilha é dirigente do PT. Não se conhece a sua atuação, nem sei se tem aí o CRM, não estou brincando não. A Gleisi se apresentou como advogado e não tinha carteira da OAB, não conseguiu levar para a prisão. Agora, o Lula tem gozado de tudo. Agora, ele está esperando a visita, segundo Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que sempre foi tido como inimigo e agora é aliado, graças à conjugação que ele faz, a conjunção com o Dias Toffoli e com o Ricardo Lewandowski. Pois o Gilmar Mendes se dispõe a ir gravá-lo na cela para uma série sobre a Constituinte de 88, não para o Supremo Tribunal, mas para a sua empresa particular, o IDP. O ministro Gilmar Mendes já devia ter se conscientizado que o Lula é um preso que tem que ser mantido isolado. Já está na hora do Lula ir para a cadeia de verdade, para sair daquela farsa de sala de Estado-Maior. É preciso pensar nisso para acabar com essa palhaçada toda. Ele é apenas um preso comum, condenado por crimes comuns. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. Ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, o irmão e a mãe se tornam réus no Supremo Tribunal Federal. Eles são acusados por causa dos 51 milhões de reais encontrados em um bunker de Salvador. E o Supremo mantém a prisão do ex-articulador político de Temer.
A decisão é da segunda turma do STF, composta pelos ministros Edson Fachin, que é o relator do caso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Gedel, o irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB, e a mãe dos políticos Marluce Vieira Lima, vão responder à ação penal por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A defesa tentou que o processo fosse para a primeira instância, mas os ministros negaram. Os 51 milhões de reais foram encontrados em um apartamento em Salvador em setembro do ano passado. O dinheiro tinha impressões digitais do ex-ministro de Temer. O caso ficou conhecido como Bunker de Gedel. Logo após a apreensão, o ex-articulador político de Temer foi preso. Para os investigadores, parte do valor seria propina no esquema montado pelo MDB na Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco entre 2011 e 2013 na gestão Dilma. Outra parte teria vindo da Odebrecht, também em troca de vantagens indevidas. Os procuradores sustentam ainda que uma parcela corresponde à parte dos salários de assessores, que, segundo a Polícia Federal, eram devolvidos à família Vieira Lima. De acordo com a defesa de Gedel, a origem dos 51 milhões de reais decorre de investimentos do mercado de incorporação imobiliária com dinheiro vivo. Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, não vai ser candidato à presidência da República. Filiado há pouco tempo do PSB, ele anunciou a decisão hoje. Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Decisão estritamente pessoal. As palavras de Joaquim Barbosa foram publicadas no Twitter hoje pela manhã. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal era o nome que aparecia como pré-candidato à presidência da República pelo PSB. Foi ele quem presidiu o STF durante o julgamento do chamado mensalão petista. O ministro aposentado se filiou ao Partido Socialista Brasileiro no finalzinho do prazo da Justiça Eleitoral em abril. Em pesquisas de intenção de voto, Joaquim Barbosa aparecia entre as 4 primeiras colocações. Só que nos bastidores, há quem acredite que ele participe de outra maneira da corrida eleitoral, talvez dispute outro cargo. Mas o ex-ministro já declarou que pretende fazer como em 2014, viajar para fora do país e não declarar apoio a ninguém. Integrantes do PSB divergem sobre como o partido deve se comportar a partir de agora. Alguns defendem que a sigla deve abdicar de uma candidatura própria e firmar coligação para a presidência ou ainda não apoiar nenhum nome para liberar o PSB nos estados para a composição de acordos regionais. A desistência de Barbosa repercutiu entre os pré-candidatos dos outros partidos. O tucano Geraldo Alckmin lamentou. Eu acho que é uma perda, porque nós precisamos de novas lideranças, de maior participação, um homem preparado, com serviço prestado ao Brasil. Marina Silva, da Rede, também. Essa é a nossa democracia em que as pessoas escolhem, e que bom que é assim, a melhor forma de contribuir. Para Ciro Gomes, do PDT, a ausência dele não é algo para ser comemorado. A presença dele no debate era boa para o Brasil. Ele é uma pessoa que, apesar de não ter vivência política, vem do judiciário, mas é uma pessoa que representa um valor que o povo está procurando, que é a decência, que é o enfrentamento à corrupção. Álvaro Dias, do Podemos, disse que a presença de Barbosa na disputa era importante. A ausência dele deixa um espaço aberto no campo da ética. Eu espero, sim, herdar votos do Joaquim Barbosa. Os marqueteiros João Santana e Mônica Moura foram ouvidos no inquérito que apura se houve pagamento em Caixa 2 na campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, nas eleições de 2012. No começo da tarde, o casal chegou na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Eles estão em prisão domiciliar em Salvador, na Bahia, e foram novamente chamados para prestar esclarecimentos sobre o financiamento da campanha do petista em 2012. Os dois confirmaram o que disseram em dezembro do ano passado. João Santana e Mônica Moura detalharam pontos sobre pagamento em Caixa 2 revelados na delação deles. Os marqueteiros afirmaram que a campanha de Fernando Haddad custou ao todo 50 milhões de reais, dos quais 30 milhões de reais foram pagos de forma oficial pelo PT e 20 milhões por fora. Segundo Mônica Moura, 5 milhões da parte não contabilizada deveriam ter sido pagos pelo PT e 15 milhões pela Odebrecht. Apenas a empreiteira teria honrado o acordo.
A dívida do partido, por sua vez, teria sido quitada pelo empresário Eike Batista, a pedido do ex-presidente Lula. A Polícia Federal já indiciou o ex-prefeito Fernando Haddad por falsidade ideológica em janeiro. A investigação foi baseada na delação do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, que relatou ter recebido um pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, para pagamento de uma dívida de campanha do então candidato a prefeito de São Paulo. Os valores deveriam ser pagos a uma gráfica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou para a primeira instância processos do senador Aécio Neves, do PSDB, e de mais 7 deputados federais. Na semana passada, o STF decidiu que os parlamentares só têm direito ao foro privilegiado quando os crimes são cometidos no exercício do mandato e em função do cargo. O inquérito de Aécio Neves foi encaminhado para a Justiça Estadual de Primeiro Grau de Belo Horizonte. Ele apura se o tucano atuou para fraudar licitações na construção da cidade administrativa, sede do governo de Minas Gerais, em 2007. A investigação começou a partir das delações de executivos da empreiteira Odebrecht. O superintendente Sérgio Luiz Neves e o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Barbosa, relataram ao Ministério Público que o então governador teria organizado um cartel de empreiteiras e que receberia 3% do valor das obras. Na época em que os crimes teriam sido cometidos, Aécio Neves iniciava o seu segundo mandato como governador de Minas Gerais. Por isso, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, a ação não pertence mais ao Supremo Tribunal Federal, e sim à primeira instância. Na semana passada, o STF definiu que o foro privilegiado de senadores e deputados federais só vale quando os crimes tiverem acontecido no exercício do mandato e em função do cargo. Aécio é investigado em mais 7 inquéritos que estão no Supremo. Em abril, virou réu acusado de corrupção passiva e obstrução da justiça na ação penal aberta a partir da delação de executivos da JBS Friboi. O senador foi flagrado negociando o pagamento de R$2 milhões com o empresário Joesley Batista. Na decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes também enviou para a Justiça Comum a ação penal contra o deputado federal Antônio Góes, do PDT, os inquéritos dos também deputados César Halum, do PRB, Carlos Henrique Amorim, do Democratas, Luiz Nishimori, do PR, Betinho Gomes e Valdir Rossoni, do PSDB, e de Ricardo Teobaldo, do Podemos. A defesa do senador Aécio Neves disse que já esperava a decisão do Supremo e que ele jamais participou da formação do suposto cartel. Todos os outros citados também negaram as acusações. Os Estados Unidos romperam o acordo nuclear com o Irã. A União Europeia não apoia a decisão e diz que o tratado vai ser mantido. O acordo negociado por Barack Obama obrigou o Irã a limitar o uso de suas usinas nucleares à produção de energia elétrica. Em troca, os Estados Unidos aliviaram as sanções internacionais contra o país. Trump não só rompeu o acordo, como prometeu medidas mais duras, tentando sufocar economicamente o regime iraniano. O presidente americano afirmou que o Irã é o principal estado patrocinador do terrorismo e que nenhuma ação desse país foi mais perigosa que sua busca por armas nucleares. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, já tinha dito que a saída americana do acordo faria com que os Estados Unidos tivessem um arrependimento histórico. Depois da saída oficial dos americanos, Rouhani afirmou que vai esperar a reação dos outros signatários para calcular os próximos passos do Irã sobre os assuntos, caso seus interesses forem garantidos. Rouhani ainda acusou os Estados Unidos de nunca cumprirem seus compromissos. A União Europeia, que nunca apoiou a decisão do direitista americano, afirmou que o acordo vai ser mantido independente dos americanos e que qualquer alteração deve ser negociada entre todas as partes. E o rompimento do acordo nuclear com o Irã pelos Estados Unidos gerou repercussões na comunidade internacional. O ex-presidente Barack Obama, responsável pela assinatura do acordo, afirmou que o cancelamento sem qualquer violação iraniana é um erro grave que poderia encorajar um regime já perigoso e capaz de obter armas nucleares.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que está profundamente preocupado com a decisão de Trump. Ele pediu que os demais países cumpram seus compromissos no acordo. Na Europa, Reino Unido, Alemanha e França pediram aos Estados Unidos para que não sejam tomadas medidas que tornem a vida mais difícil para outros países que ainda querem a manutenção do acordo nuclear. Na Rússia, o Kremlin afirmou estar decepcionado com a decisão de Trump, mas não surpreso, já que o presidente havia afirmado sua decisão semanas atrás e não mostrava comoção aos apelos internacionais. No Oriente Médio, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que seu país, inimigo histórico iraniano, aprecia muito a decisão de Trump, que classificou como corajosa e correta. A temperatura está caindo e deve diminuir mais 4 graus ao longo da madrugada aqui em São Paulo, chegando aos 16. E pode chover fraco agora à noite em algumas regiões. Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. A quarta-feira até pode amanhecer com névoa aqui na capital paulista, mas depois o sol brilha forte e as temperaturas voltam a subir. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 16 e a máxima amanhã à tarde de 27 graus com tempo aberto. Aí na quinta-feira a máxima sobe para 29 e na sexta para 30 graus. Portanto, volta a esquentar para valer aqui na capital paulista nesses próximos dias. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Fique agora com Ronivon no Todo Seu. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, conheça quais cuidados tomar com a saúde durante a gestação.